7 meses e meio antes de sua morte, Tony Curtis, o icônico ator, surpreendeu o mundo ao deixar seus 5 filhos de fora de seu testamento de os 60 milhões de dólares, legando toda a sua fortuna para sua sexta esposa. Aos 85 anos, a morte de Curtis chocou a muitos, mas poucos sabiam da verdade turbulenta de seus últimos meses. Por trás dessa decisão controversa, esconde-se uma história mais sombria. Um relato de manipulação, vício e uma dor familiar que se arrastou por décadas. Agora, uma de suas filhas, em um ato de coragem, revela a verdade crua sobre os dias finais de seu lendário pai. A origem de uma estrela marcada pela sombra. Nascido Bernard Schwartz em 3 de junho de 1925, no humilde East Harlem, Manhattan, Tony Curtis foi o primogênito de 3 filhos de imigrantes judeus húngaros mergulhados na pobreza. A miséria era tamanha que os pais mal conseguiam sobreviver em um minúsculo apartamento de 2 quartos, localizado acima da fracassada alfaiataria de seu pai. A escassez de dinheiro era tão avassaladora que o jovem Bernard só aprendeu inglês aos 6 anos, falando unicamente húngaro, o que o fazia sentir-se um estranho em sua própria cidade. A Grande Depressão apenas aprofundou seu sofrimento. Em 1933, aos 8 anos, seus pais, incapazes de alimentar todos os seus filhos, tomaram uma decisão dolorosa. O enviaram, junto com seu irmão mais novo, Julius, para um abrigo estatal por 1 mês. Embora tenha sido um ato de sobrevivência, para uma criança pequena, pareceu abandono. Este breve, mas doloroso, período longe de casa o marcou para a vida toda, semeando nele um profundo sentimento de rejeição que o acompanharia até seus últimos dias. A pobreza que experimentou não era apenas a falta de comida ou roupas, era uma constante de solidão, isolamento e uma ausência total de apoio emocional. A tragédia que perseguiu um ícone. Quando Bernard tinha apenas 12 anos, a vida lhe desferiu outro golpe devastador. Julius, seu querido irmão mais novo, com quem Bernard havia se recusado a brincar naquele mesmo dia, foi atropelado por um caminhão enquanto brincava na rua. Bernard correu desesperado para o hospital, encontrando seu irmão inconsciente. Ele implorou, rogou para que Julius acordasse, que o perdoasse, que lhe desse apenas 30 segundos a mais. Mas Julius morreu. Essa perda o perseguiu eternamente. Mais tarde, Curtis confessaria que naquele dia fez uma promessa. Sempre seria um bom menino se pudesse ter seu irmão de volta. Essa culpa imensa o acompanharia ao longo de sua fama, sua vasta fortuna e seus 6 casamentos. A vida em casa também não oferecia consolo. Sua mãe, Helen, era uma figura imprevisível e agressiva, a quem mais tarde foi diagnosticada esquizofrenia. Ela batia nos filhos se não terminassem a comida, e Bernard vivia sob o medo constante de seus ataques. O irmão mais novo, Robert, também acabaria internado com a mesma doença. O lar era um lugar de gritos, dor e confusão. Bernard nunca conheceu o amor materno, uma ausência que definiu sua existência. Se sua mãe não age como se te amasse, para onde você vai? Ele chegou a dizer. Essa simples pergunta revelaria a busca incansável por afeto, que o levou a se casar 6 vezes e a ter, segundo suas próprias palavras, mais de 1000 relacionamentos. No fundo, o menino Bernard continuava ansiando pelo carinho que nunca teve. A marinha, um escape e um destino inesperado. Na adolescência, Bernard mergulhou em problemas. Ele se juntou a uma gangue de rua, faltava à escola e cometia pequenos furtos. Não era por diversão, mas uma desesperada tentativa de escape da escuridão de seu lar. Qualquer coisa era melhor do que voltar para aquela casa de tormentos. Mas um dia, um vizinho interveio, enviando-o a um acampamento de escoteiros. Este gesto, embora pequeno, semeou nele uma semente de disciplina e esperança. No entanto, o que realmente o salvou foi o cinema.
Desde os 5 ou 6 anos, ele se esgueirava para os cinemas, hipnotizado pela escuridão, pelas histórias e pelos heróis que projetavam na tela. Isso lhe deu algo em que acreditar. Ele se imaginava escalando os telhados do Bronx, imerso nesses filmes. Foi ali que seu sonho começou. Aos 16 anos, atuou em sua primeira peça escolar e algo fez clique dentro dele. Talvez, apenas talvez, aquele garoto sem nada pudesse ser alguém. Em 1943, logo após se formar na Seward Park High School, Bernard, com apenas 18 anos, alistou-se na Marinha. Inspirado pelo filme Destination Tokyo com Cary Grant, ele falsificou a assinatura de sua mãe para se juntar ao serviço de submarinos. Foi enviado para o USS Proteus, um navio de apoio no Pacífico. Embora nunca tenha visto combate, em 2 de setembro de 1945, a apenas 1 milha de distância de seu navio, ele testemunhou um momento histórico, a rendição formal dos japoneses na Baía de Tóquio. A guerra havia terminado e ele tinha apenas 20 anos. Ao voltar para casa, ele não perdeu tempo. Sem uma carreira definida, usou o GI Bill para se matricular no Dramatic Workshop em Nova York. Essa decisão, sem que ele soubesse, mudaria seu destino para sempre. O Dramatic Workshop não era uma escola de atuação comum. Era dirigido por Erwin Piscator, uma lenda do teatro que havia fugido da Alemanha nazista e que se tornaria o mentor que forjaria um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood, Tony Curtis. A verdadeira história desse ícone, marcada pela tragédia e por uma busca incessante por amor, apenas começava a se desvendar. A grande oportunidade veio pelas mãos de Joyce Selznick, uma astuta agente de talentos com um faro infalível para o estrelato. Ela o descobriu durante uma modesta apresentação no Greenwich Village. Ele, com seu humor característico, brincava dizendo que ela o escolheu por ser o mais bonito dos rapazes. Fosse verdade ou não, Joyce viu nele um potencial inegável e conseguiu-lhe uma reunião com a Universal Pictures. Em 1948, com 23 anos, Bernard embarcou em um voo para Los Angeles, uma viagem que marcaria o início de sua transformação. Curiosamente, no mesmo avião, ele se sentou ao lado de Jack Warner, o poderoso chefe da Warner Bros., que inclusive lhe ofereceu um contrato caso a Universal o recusasse. Mas a Universal não o deixou ir. Ofereceram-lhe um contrato de 7 anos e, como parte de sua metamorfose para o estrelato, mudaram seu nome. Bernard Schwartz se tornou Anthony Curtis, um nome inspirado no livro Anthony Adverse e no sobrenome familiar Curtis. Em breve, ele seria conhecido simplesmente como Tony Curtis, um nome que ressoaria nos cinemas de todo o mundo. O estúdio, com sua visão de longo prazo, proporcionou-lhe aulas de equitação e esgrima, preparando-o para os exigentes papéis de aventura que o esperavam. Naqueles primeiros dias, Curtis admitia abertamente que estava mais interessado nas garotas e no dinheiro do que na arte da atuação. No entanto, Hollywood já começava a moldá-lo, polindo o diamante bruto para transformá-lo em uma estrela deslumbrante. Os primeiros passos. Rumo à fama e um sucesso inesperado. Sua estreia na tela grande foi em Criss Cross, 1949. Ele apareceu por escassos 2 minutos como um dançarino em uma cena de discoteca. Mas sua presença era inconfundível. Ele dançou com Yvonne De Carlo enquanto Burt Lancaster observava com ciúmes. Ele não pronunciou uma única palavra, mas a câmera o adorou. O público se lembrou daquele rosto magnético e o estúdio vislumbrou seu potencial. Pequenos papéis se seguiram, incluindo Sierra e Winchester 73, onde compartilhou cenas com o lendário James Stewart. Finalmente, em 1951, com apenas 26 anos, Tony Curtis obteve seu primeiro papel principal em O Príncipe Ladrão. Essa exótica aventura ambientada em Tanger foi uma aposta forte da Universal, que investiu massivamente em sua promoção. Curtis se tornou um herói de ação, realizando a maioria de suas próprias cenas perigosas
e compartilhando a tela com Piper Laurie, outra estrela em ascensão. A química entre eles foi tão palpável que o estúdio os emparelhou em mais 3 filmes. A crítica, embora dividida, alguns consideraram o filme um tanto ingênuo, outros elogiaram sua energia, não pôde negar o veredito da bilheteria. Foi um sucesso retumbante. A metamorfose de Curtis. A primeira grande transformação na carreira de Curtis veio em 1953, quando interpretou Houdini na biografia cinematográfica do famoso ilusionista. Ele atuou ao lado de sua esposa na vida real, Janet Leigh. Para o papel, ele treinou com um mágico por 1 mês e realizou suas próprias cenas de risco. Em uma sequência memorável, ele teve que permanecer sentado em banheiras cheias de gelo, sofrendo queimaduras por causa do frio durante as filmagens. Embora o filme não fosse totalmente fiel aos fatos, ele proporcionou a Curtis a oportunidade de mostrar uma profundidade de atuação inesperada. Pela primeira vez, o público viu além de sua aparência deslumbrante. O próximo grande salto ocorreu em 1956 com Trapézio. Curtis estrelou esse drama ambientado em um circo, ao lado de Burt Lancaster e Gina Lollobrigida. O papel exigia grande demanda física, e Curtis se submeteu a um rigoroso treinamento para realizar acrobacias aéreas, chegando até mesmo a tentar o perigoso salto mortal triplo no filme. O risco valeu a pena. O filme arrecadou 15,5 milhões de dólares, o triplo de seu orçamento, tornando-se um dos maiores sucessos do ano nos Estados Unidos e no Reino Unido, consolidando Curtis como um ator dramático de peso. Mas foi em 1957, com A Doce Vida, Sweet Smell of Success, que sua carreira deu uma guinada radical. Curtis lutou incansavelmente para conseguir o papel de Sidney Falco, um agente de imprensa sem escrúpulos que faria qualquer coisa para ascender na vida. A Universal, preocupada com o impacto negativo em sua imagem de galã, não queria que ele aceitasse o papel, mas Curtis não se rendeu. No filme, ele voltou a compartilhar a tela com Burt Lancaster, que interpretou um colunista de jornal gélido e poderoso. A atuação de Curtis neste filme surpreendeu a crítica. Ele era rápido no falar, desesperado, desprezível e, ao mesmo tempo, brilhante. Já não estava interpretando um mero galã, mas um ser humano com todas as suas imperfeições e ambições. A célebre crítica de cinema, Pauline Kael, chegou a afirmar que foi a melhor interpretação de sua carreira. Na época, o filme foi um fracasso de bilheteria. O público, acostumado a vê-lo em papéis mais leves e românticos, não soube como reagir. No entanto, com o tempo, A Doce Vida envelheceu como um bom vinho, e hoje é considerada uma obra-prima do cinema dos anos 50. Muitos críticos e cinéfilos ainda acreditam que Curtis merecia uma indicação ao Oscar por este papel. A consagração e a luta pelo reconhecimento. Em 1958, Tony Curtis atingiu um ponto decisivo em sua carreira. Nesse ano, ele entregou a atuação mais poderosa e crua de sua trajetória em Acorrentados, The Defiant Ones. Ele interpretou um prisioneiro racista fugitivo, acorrentado ao personagem de Sidney Poitier. O filme era audacioso e sem concessões, e Curtis demonstrou que era capaz de assumir papéis sérios e desafiadores. Acorrentados estreou em 27 de setembro de 1958, após ter sido aclamado no Festival de Cinema de Berlim em junho, onde Poitier ganhou o Urso de Prata de melhor ator. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme. Tanto Curtis quanto Poitier foram indicados a melhor ator, um fato histórico, embora o prêmio tenha sido finalmente para David Niven por Vidas Separadas, Separate Tables. Apesar de não levar a estatueta, a indicação de Curtis marcou um antes e um depois em sua carreira, consolidando-o não apenas como uma estrela, mas como um ator de calibre, capaz de enfrentar os desafios mais complexos da tela. O ícone que desafiou Hollywood e lutou pela igualdade. A lenda de Tony Curtis não foi forjada apenas na tela grande, com seu inegável talento e carisma, mas também nos bastidores,
onde demonstrou um caráter e uma integridade que o distinguiram em uma era de profundas divisões. Sua épica atuação em Acorrentados, The Defiant Ones, não apenas lhe valeu uma indicação ao Oscar, mas foi um marco na história de Hollywood. O filme, com um orçamento modesto de US$ 778 mil, arrecadou a impressionante soma de US$ 2.750 mil nos Estados Unidos e Canadá. Mas, para além dos números, Curtis fez história com um gesto que reverberaria por anos. Ele insistiu para que Sidney Poitier recebesse o mesmo destaque no cartaz, acima do título. Esse ato não foi apenas de generosidade, mas de uma bravura incomum em 1958, uma época de segregação racial nos Estados Unidos. Graças a esse gesto, Poitier se tornou o primeiro ator negro indicado ao Oscar de melhor ator. A inegável química entre ambos na tela emocionou o diretor Stanley Kramer, e o próprio Poitier resumiu: "Você não precisava se preocupar se Tony seria capaz de me enfrentar. Ele está fazendo isso e eu sinto." O caos de Quanto Mais Quente Melhor e o Preço do Gênio. Um ano depois de seu triunfo com Acorrentados, Curtis se lançou em um projeto que se tornaria um clássico imortal. Quanto Mais Quente Melhor. Some Like It Hot. No entanto, o que se desenrolaria na tela seria um inferno nos bastidores. As filmagens foram um pesadelo, dominadas pelo comportamento errático de Marilyn Monroe, que chegava atrasada, estava constantemente nervosa e, frequentemente, sob a influência do álcool. A tensão se magnificava pelo breve romance que Curtis e Monroe haviam mantido em 1949. Os atrasos se acumularam, estendendo-se por 29 dias e superando o orçamento em $500 mil. A frustração levou Curtis a fazer um comentário infame, que ele provavelmente lamentou depois, comparando um beijo com Monroe a um beijo em Hitler. O diretor Billy Wilder, resignado, declarou que Monroe era seu pior inimigo. "Eu não tive problemas com Monroe. Monroe tinha problemas com Monroe", sentenciou Wilder. Enquanto isso, Curtis e Jack Lemmon passavam horas caracterizados como mulheres para seus papéis, a ponto de Lemmon desenvolver uma alergia permanente pelo uso de meias de nylon e corpetes. O filme estreou em Los Angeles em 16 de dezembro de 1958. Paradoxalmente, nesse mesmo dia, Monroe sofreu um aborto espontâneo, atribuindo-o ao estresse das filmagens. Sua assistente a encontrou inconsciente, com o rosto coberto de vômito, após uma overdose de medicamentos. Apesar de todo o drama e o caos, o filme foi concluído e elevado à categoria de clássico indiscutível. Spartacus e o retorno ao drama épico. Em 1960, Tony Curtis aceitou um papel arriscado no monumental Spartacus. Ele interpretou Antonino, um escravo que servia ao temível Marco Licínio Crasso, encarnado por Laurence Olivier. O filme continha uma cena audaciosa para a época que sugeria a bissexualidade de Crasso. A famosa cena do banho com caracóis e ostras. Essa sequência gerou uma furiosa controvérsia. O grupo católico de vigilância cinematográfica exigiu que fosse eliminada, mas Curtis e Olivier lutaram com veemência para mantê-la, conseguindo filmá-la em uma única tomada. Anos depois, em 1991, a cena foi restaurada. Como Olivier já havia falecido, Anthony Hopkins dublou sua voz, enquanto Curtis regravou suas próprias falas. Curtis, em um gesto de admiração, chegou a dizer que Stanley Kubrick era seu diretor favorito, qualificando-o de um gênio com os atores. O filme foi uma produção gigantesca e Curtis brilhou com luz própria entre um elenco de lendas. Em 1961, Curtis protagonizou O Grande Impostor, The Great Impostor, interpretando Ferdinand DeMara, um homem real que falsificou quase 30 profissões, incluindo a de cirurgião. O filme arrecadou $3 milhões e Curtis cativou o público com uma mistura de comédia e drama. Os críticos notaram que, embora fisicamente não se parecesse em nada com DeMara, ele capturou perfeitamente sua essência.
Uma das partes mais impressionantes da história era que Demara havia realizado 19 cirurgias em soldados antes de ser descoberto. Curtis conseguiu que o papel funcionasse, mostrando que Demara não era um vilão, mas um homem testando seus limites em um mundo que só respeitava as credenciais. Essa atuação demonstrou que Curtis podia aprofundar-se em seus personagens sem perder seu encanto. No entanto, em meados dos anos 60, Curtis começou a se inclinar excessivamente para as comédias leves. Em Sexo e a Solteira, Sex and the Single Girl, ele interpretou um repórter sensacionalista que se passa por outra pessoa para desmascarar uma famosa psicóloga. O filme não envelheceu bem. Quando foi relançado na França em 2002, arrecadou apenas $6.490. Depois veio a custosa comédia A Corrida do Século, The Great Race, em 1965, que foi a mais cara realizada até então. Embora tenha ocupado o primeiro lugar nas bilheterias por 2 semanas em outubro, não conseguiu entrar no top 10 do ano. Curtis, buscando ter mais controle sobre sua carreira, havia fundado sua própria produtora em 1961. Entre 1964 e 1967, ele estrelou pelo menos 8 comédias. Embora esses papéis lhe garantissem o sustento econômico, prejudicaram sua reputação. Ele não era mais visto como um ator sério, e a crítica considerava que ele simplesmente se deixava levar por comédias sexuais esquecíveis. Seus trabalhos anteriores em A Doce Vida e Acorrentados pareciam lembranças distantes. O surpreendente retorno com O Estrangulador de Boston, mas a carreira de Tony Curtis não estava morta. Em 1968, com O Estrangulador de Boston, The Boston Strangler, ele teve um retorno surpreendente à forma. Ele interpretou Albert DeSalvo, o assassino real que matou 13 mulheres em Boston. Curtis se transformou completamente, utilizando maquiagem, lentes de contato escuras e preenchimentos corporais. O público mal o reconheceu. O filme empregou engenhosas cenas em tela dividida para mostrar simultaneamente o assassino e a investigação. Curtis não apareceu até quase a metade do filme, mas uma vez em cena, dominou o palco com uma intensidade assustadora. Os críticos a consideraram sua melhor atuação até então. Roger Ebert afirmou que Curtis surpreendeu no papel. Uma crítica apontou que ele foi terrivelmente bom ao interpretar um homem que parecia normal, mas que escondia um lado monstruoso. Apesar dos elogios unânimes, o filme não foi um grande sucesso comercial. Tony Curtis havia provado seu talento novamente, demonstrando sua profundidade e versatilidade, mas Hollywood, em sua miopia, parecia não se dar conta do renascimento de uma de suas grandes estrelas. A pergunta que pairava no ar era: Hollywood finalmente conseguiria ver o verdadeiro artista por trás do galã? Uma vida de 1000 caras além de Hollywood. A vida de Tony Curtis foi uma saga dramática que se desdobrou em múltiplos atos, cada um mais intenso que o anterior. Quando o brilho de seu estrelato cinematográfico começou a diminuir no início dos anos 70, Curtis orquestrou uma audaciosa reinvenção, girando para a televisão com uma determinação férrea. Em 1971, ele se juntou a Roger Moore na luxuosa série Os Persuasores, The Persuaders. Essa comédia de ação de alto orçamento custava a impressionante soma de os 100 mil barras por episódio, o equivalente a cerca de 1.800 mil atualmente. As gravações se estenderam por toda a Europa, Reino Unido, França, Itália e Espanha, fundindo o charme americano de Curtis com o sofisticado estilo britânico de Moore. No entanto, o programa tropeçou estrondosamente nos Estados Unidos, já que a rede ABC o programou no mesmo horário do sucesso avassalador Missão Impossível. O público americano simplesmente não se conectou. Paradoxalmente, a série foi um fenômeno massivo na Europa, especialmente na Alemanha, França, Suécia, Rússia e Itália. Os fãs se mantiveram fiéis por décadas e Curtis e Moore
Inclusive receberam galardões na França e na Alemanha por suas atuações. Uma busca incansável por um novo sucesso. Não disposto a render-se, Curtis retornou à tela pequena em 1975 com McCoy, interpretando um elegante golpista com problemas de jogo que utilizava truques engenhosos para derrotar vilões e recuperar dinheiro roubado. A série prometia, com uma equipe sólida, diretores de renome, roteiros engenhosos e atores coadjuvantes como Roscoe Lee Brown. No entanto, não conseguiu competir com pesos pesados da época como Columbo ou MASH. Depois de um piloto e apenas 4 episódios estendidos, a NBC a cancelou abruptamente. Sua vida útil foi fugaz. Mas Tony Curtis não era daqueles que desistem facilmente. Em 1978, ele voltou com Vega, Las Vegas, interpretando um carismático chefe de cassino chamado Slick Roth. A série se ambientava em Las Vegas, um lugar onde Curtis se sentia em casa. Durante 3 temporadas, ele participou de 17 episódios, infundindo na tela o autêntico estilo da Cidade do Pecado. A crítica o aclamou, destacando sua elegância, seu humor e sua natural sofisticação, tudo o que os fãs esperavam de Tony Curtis. Enquanto muitos de seus antigos companheiros de cinema desvaneciam no esquecimento, Curtis continuava brilhando sob as luzes de neon e as palmeiras, demonstrando sua resiliência. Nos anos 80 e 90, suas aparições cinematográficas se tornaram mais esporádicas, mas Curtis ainda conseguia deixar sua marca. Em 1980, foi indicado ao Emmy por sua interpretação do produtor David O. Selznick em A Guerra de Scarlett O'Hara, The Scarlett O'Hara War. Nesse mesmo ano, atuou ao lado de Kim Novak em O Espelho Quebrou, The Mirror Cracked. Também aceitou papéis dramáticos de peso, como o de um senador paranoico em Insignificance, e o do mafioso real Sam Giancana em Mafia Princess. No entanto, em 1984, Tony Curtis chegou a um ponto de ruptura. Ele deu entrada na clínica Betty Ford para tratar seus problemas com drogas e álcool. Foi ali que ele pegou um pincel e, a partir daquele momento, a pintura se tornou sua nova obsessão, relegando a atuação a um segundo plano. Nos anos 90, apareceu esporadicamente, como no filme independente Nua em Nova York, Naked in New York, 1993. Um relançamento de Spartacus, em 1991, trouxe-lhe uma renovada atenção, especialmente pela famosa cena do banho com Laurence Olivier, que havia sido censurada na época. Mas por trás de todo o glamour de sua vida pública, escondia-se uma vida pessoal marcada pelo caos, o preço da fama e a infidelidade. Seu primeiro casamento com a atriz Janet Leigh começou como um conto de fadas de Hollywood. Os executivos do estúdio tentaram dissuadi-los, preocupados que o casamento arruinasse suas carreiras. Mesmo assim, eles se casaram em 1951, com Jerry Lewis como testemunha. Tiveram 2 filhas, incluindo a futura estrela Jamie Lee Curtis. Mas em 1955, o idílio desmoronou estrondosamente. Curtis descobriu uma carta de outro homem dirigida a Leigh, o que desencadeou uma discussão tão furiosa que os vizinhos puderam ouvi-la. Leigh negou qualquer infidelidade, mas a confiança estava quebrada. O que quer que eu fosse não era suficiente para Janet, lamentou Curtis. O casamento continuou publicamente por mais 7 anos, mas na intimidade já estava morto. Em 1961, a situação piorou drasticamente. Durante as filmagens de Taras Bulba, na Argentina, Curtis, de 36 anos, apaixonou-se por sua coestrela, a jovem Christine Kaufman, de apenas 17. A química entre eles era óbvia e, dadas as circunstâncias, profundamente preocupante. Ela era apenas uma adolescente e a relação se manteve em segredo durante a filmagem. Quando a produção terminou no início de 1962, Curtis abandonou sua esposa e filhos. Ele e Kaufman foram viver juntos na Europa e esperaram até o 18º aniversário dela para retornar aos Estados Unidos.
Em setembro, seu casamento com Lee se dissolveu oficialmente. No dia seguinte, ela se casou com outra pessoa. Um casamento que duraria mais de 40 anos. O que tornou tudo ainda mais doloroso foi a visita inesperada de Janet Leigh ao set de Taras Bulba. Quando ela chegou, encontrou-se cara a cara com Curtis e Kaufman juntos. Testemunhas relataram que Leigh empalideceu e se sentiu mal ali mesmo, no set. Foi um momento público, humilhante e definitivo. Curtis nem sequer tentou escondê-lo. Aquele momento a destruiu, diria Leigh anos depois. A própria obsessão e os ciúmes de Curtis também desempenharam um papel devastador na queda de seu casamento. Apesar de suas próprias infidelidades, ele acusava constantemente Leigh de ter casos. Quando ela filmava Sob o Domínio do Mal, The Manchurian Candidate, com Frank Sinatra, Curtis ficou tão paranoico que contratou investigadores particulares para segui-la. Eles não encontraram nada, mas a ele não importava. Acreditava no que queria acreditar. Sua filha, Jamie Lee Curtis, revelaria mais tarde que essa obsessão envenenou tudo. Ele chegou inclusive a acusá-la de se deitar com entregadores enquanto ele mesmo se envolvia com múltiplas mulheres. O conto de fadas de Hollywood havia se transformado em um pesadelo de ciúmes e enganos, revelando a profunda complexidade e as sombras que espreitavam a vida pessoal de uma das grandes lendas da tela. Vícios, traições e uma fortuna controversa. A vida de Tony Curtis, o lendário galã de Hollywood, foi tão cativante na tela quanto tumultuada fora dela. Um intrincado labirinto de casamentos fracassados, vícios devastadores e um legado familiar marcado pela dor, culminou em uma polêmica póstuma que abalou os alicerces de sua já fraturada família. Sua filha mais famosa, Jamie Lee Curtis, revelou com honestidade dilacerante as cicatrizes de uma infância distante e a dura realidade de um ciclo vicioso que transcendeu gerações. Jamie Lee confessou publicamente que mal conheceu seu pai durante a infância, uma verdade amarga que a perseguiu. Eu sabia, mesmo sendo uma criança, que não podia consertar o casamento deles, revelou, expondo a profunda disfunção familiar. Um quebra-cabeça de 6 casamentos e tragédias pessoais. A vida amorosa de Tony Curtis foi um turbilhão de 6 casamentos. Após seu tormentoso divórcio de Janet Leigh, ele se casou com Christine Kaufman em 1963, assim que ela completou 18 anos. Tiveram 2 filhas, mas a união se dissolveu em 1968. No mesmo ano, ele se casou com a modelo Leslie Allen, com quem teve 2 filhos, Nicholas e Benjamin. A tragédia atingiu com brutalidade. Nicholas faleceu aos 23 anos por uma overdose de heroína, uma perda que devastaria o pouco que restava da unidade familiar. O casamento seguinte, com Andrea Savio, durou de 1984 a 1992, embora sua autenticidade tenha sido questionada. Em 1993, Curtis se casou com Lisa Deutsch, um relacionamento que desmoronou em apenas 1 ano. Finalmente, em 1998, aos 73 anos, ele se casou com Jill Vandenberg, uma modelo de lingerie de 31 anos, 42 anos mais jovem que ele. Quando questionado sobre a considerável diferença de idade, Curtis respondeu com descaramento: "Eu nunca namoraria uma mulher que a sociedade consideraria velha para ser minha esposa." Essa foi sua última união, que perdurou até sua morte e rendeu a Jill uma parte substancial de sua herança, desencadeando uma amarga disputa familiar. Jamie Lee Curtis, uma batalha íntima contra o legado do vício. A revelação mais impactante de Jamie Lee Curtis veio quando ela admitiu ter consumido cocaína e freebase com seu pai. "Usei cocaína e freebase uma vez com meu pai", afirmou sem rodeios, sem tentar esconder ou minimizar o fato. Este episódio isolado, mas profundamente significativo, lançou luz sobre o sombrio histórico de vícios na família Curtis. Para Jamie, o caminho para o abuso de substâncias começou de forma insidiosa.
Após uma pequena cirurgia plástica em 1989 para corrigir suas pálpebras, ela se viciou em medicamentos prescritos. O uso escalou rapidamente e, em poucos anos, ela se viu escondendo pílulas, roubando sua irmã Kelly e levando uma vida dupla. Mais tarde, ela admitiria ter se tornado uma mentirosa e ladra. Ninguém suspeitava que a sorridente atriz que viam na tela estava travando uma batalha interna tão feroz. O ponto de virada para Jamie Lee Curtis chegou em fevereiro de 1999, quando ela compareceu à sua primeira reunião de recuperação. Naquela noite, a verdade veio à tona. Ela confessou tudo ao seu marido, Christopher Guest, e a partir daquele momento, começou a contar cada dia de sobriedade. Em fevereiro de 2024, ela celebrou 25 anos de recuperação, 9.125 dias, uma conquista que compartilhou orgulhosamente no Instagram, mas também com o peso de uma dor que se arrastava por gerações. Essa dor intensificou-se dramaticamente em 1994, quando seu meio-irmão Nicholas Curtis morreu aos 23 anos por uma overdose de heroína. A perda devastou o pouco que restava da família. Jamie afirmou que o vício destruiu várias gerações de sua linhagem. Naquele momento, as relações familiares já eram tensas. Tony Curtis tinha 6 filhos, mas Jamie era a única que ainda mantinha contato com ele. Os demais haviam se distanciado, incapazes de lidar com o caos. A morte de Nicholas foi mais do que uma tragédia. Foi um despertar brutal. Um espelho do que poderia ter acontecido a Jamie se ela não tivesse interrompido sua própria descida. Esse sofrimento a impulsionou a permanecer limpa. Uma vitória que, segundo suas palavras, é a maior conquista de sua vida, superior ao seu casamento, maternidade ou carreira de sucesso. Mas os problemas da família não começaram com Jamie ou Nicholas, mas com o próprio Tony. Embora fosse um ícone de Hollywood, sua vida pessoal era um turbilhão de caos. Ele lutou contra o álcool, consumiu cocaína e heroína, e seus 6 casamentos consecutivos foram um reflexo de sua instabilidade. Jamie chegou a dizer que sua família sofreu 13 divórcios. 13. Quando Tony faleceu em 2010, aos 85 anos, o dano já estava feito. A causa oficial foi uma parada cardíaca, mas anos de vício e uma doença pulmonar crônica foram os verdadeiros carrascos que finalmente o derrubaram. Leslie Allen, uma das esposas de Tony, também se viu envolvida na confusão familiar. Embora pouco se saiba oficialmente sobre seu consumo de álcool, as disputas pela custódia de seus filhos insinuam problemas mais profundos. Jamie Lee explicou que o vício permeia toda a estrutura familiar. Quando isso acontece, tudo é afetado, disse ela. Quem fica com as crianças, quem recebe confiança, quem fica ou vai embora. Em famílias assim, a justiça frequentemente exige supervisão, como o uso de dispositivos como Soberlink, para garantir que o pai ou a mãe estejam sóbrios antes de passar tempo com seus filhos. É assim que a confiança se torna frágil e o amor instável quando o vício domina. Uma herança amarga e uma decepção pública. O Novo Testamento de Tony Curtis não apenas excluiu seus filhos, mas os mencionou nominalmente, declarando que não receberiam nada, sem explicações, apenas uma decisão definitiva de deixá-los de fora. Toda a herança foi parar nas mãos de sua 6ª esposa, Jill Vandenberg, 42 anos mais jovem que ele. Jill se defendeu publicamente, afirmando que Tony havia comunicado aos filhos as mudanças no testamento e que a decisão foi tomada devido a problemas antigos com eles. No entanto, para muitos, a abismal diferença de idade e a aparente frieza da decisão final de Tony Curtis deixaram um sabor amargo, um capítulo final controverso na complexa saga de uma lenda de Hollywood, cuja vida foi tão grandiosa quanto trágica. Quanto trágica. Quanto trágica. Quanto trágica. Quanto trágica.